Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre uma terceira parte, né, da aula. Para quem não assistiu às aulas passadas e para quem é aluno, né, as aulas estão disponibilizadas, na verdade, na plataforma. A gente já teve aulas falando sobre impermeabilização, outra aula falando sobre alvenaria, e hoje nós vamos seguir, depois da alvenaria, falando sobre os revestimentos que têm o objetivo aí de dar às alvenarias uma maior resistência ao choque, uma maior resistência também à abrasão, também facilita a lavagem das alvenarias, né? Torna as paredes laváveis e também aumenta um pouco as qualidades da parede no quesito de isolamento acústico e isolamento térmico. Então, vamos começar aqui com os revestimentos. A gente tem vários tipos de revestimento, né? E a gente pode dividir nos revestimentos externos ou internos. Revestimentos, eu falei mais especificamente de revestimentos de paredes, mas a gente também tem os revestimentos de pisos e de tetos, e eles podem ser também de várias formas, né? Pode ser com pastilha cerâmica, pode ser com placas cerâmicas, pode ser revestimento de gesso, pode ser feito com revestimento em argamassa, dependendo aí do tipo que for escolhido para a obra. Para a nossa prova, então, a gente vai focar mais, que cai mais em prova de concurso, os revestimentos em argamassa e os revestimentos cerâmicos. E também cai, mas não assim tanto quanto esses dois, os revestimentos que são feitos com gesso. Então, essa aula de hoje vai abordar os tópicos desses três tipos de revestimento: os revestimentos em argamassa, os revestimentos com placas cerâmicas e o revestimento com gesso. Então, vamos começar falando sobre os revestimentos de argamassa. Como a gente está falando de banca de Sesgran Hill, não está mais falando tanto em banca da Sebrasp, a gente tem que lembrar de algumas normas que são referentes ao assunto do nosso tópico de estudo, né? Então, a gente está falando em revestimento de argamassa, a gente tem essas seguintes normas que são referentes aos revestimentos de argamassa. Primeiramente, a 7200, depois a 13749, a 13528 e a 13529. As duas mais importantes no estudo seriam a 7200, que é a norma de execução de revestimento de paredes e tetos com argamassa inorgânica. Então, essa norma vai fixar o procedimento para fazer a execução do revestimento de paredes e tetos com argamassa inorgânica e vai trazer o procedimento para quais etapas, né? Vai falar o procedimento para o preparo e para a aplicação da argamassa, também para o preparo da base para receber esse revestimento de argamassa, como que essa argamassa deve ser acondicionada e quais são os cuidados que precisa ter na aplicação. É isso que a norma 7200 traz para a gente. A norma 13749, já é uma norma mais atual, né? Ela vai fixar as condições exigíveis para o recebimento do revestimento de argamassas inorgânicas, que são aplicadas também em paredes e tetos. Essa norma, em específico, ela traz que essa especificação ela é válida, essa norma é válida para elementos que são constituídos de concreto e elementos de alvenaria. E aí, não tão importante assim, a gente tem a NBR 13528, que traz como é feita a determinação da resistência de aderência à tração, e a 13529, que traz aí algumas terminologias referentes aos revestimentos de argamassa. Então, a gente vai focar nas duas primeiras, que são as duas principais aqui para o estudo de revestimento em argamassa.
Primeiramente, a gente tem que saber, né, o que é, como a gente está falando de, as normas estão falando que são, falam que é uma execução de um revestimento de argamassa inorgânica, a gente precisa saber o que é essa argamassa inorgânica, né? A gente sabe, a gente já viu nos materiais de construção que a argamassa ela vai ser a mistura de um aglomerante, no caso aqui o cimento, um agregado miúdo e água, podendo ter ou não aditivos. A norma ela especifica que ela conceitua a argamassa inorgânica como uma mistura homogênea de agregado miúdo, um aglomerante inorgânico e água, que pode ter ou não aditivos, e essa argamassa inorgânica vai ter propriedades de aderência e endurecimento. Então, ela chama de argamassa inorgânica e traz esse conceito de aglomerante inorgânico, que nada mais é do que um aglomerante que tem como composição química os minerais. E nesse caso aqui, a gente pode falar que, a gente pode dizer que é o cimento como um aglomerante inorgânico. As argamassas elas podem ser divididas de acordo com a função que elas vão receber, elas vão executar no revestimento. Se é uma argamassa de aderência, se é uma argamassa de junta, ou de regularização, ou uma argamassa de acabamento, ou então argamassas especiais. Então, para cada tipo de função no revestimento, ela vai ter um traço, um comportamento para que ela consiga executar a sua função de acordo com na etapa do revestimento onde ela está sendo usada. Por isso que a gente tem essas definições diferentes de argamassa. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Primeiramente, primeiramente não, né? Depois da conceituação da argamassa inorgânica, a norma ela também traz, como eu falei para vocês, como fazer o preparo e a aplicação da argamassa. Então, esse ponto do preparo da argamassa inorgânica, conforme a norma 7200, cai bastante nas provas, tá? Inclusive, é um assunto que pode cair na prova da Sesgran Hill. Primeiramente, a norma traz que, de preferência, esse processo do preparo da argamassa inorgânica deve ser mecanizado e esse tempo de mistura ele vai variar entre 3 minutos e 5 minutos. Mas, se eu for utilizar um processo manual para fazer esse preparo de argamassa inorgânica, eu preciso fazer um volume de argamassa menor que 0,05 metros cúbicos por vez. E o tempo de argamassa, o tempo que eu vou poder utilizar essa argamassa é num prazo de até 2 horas e meia, por conta da hidratação do cimento que a gente já viu lá em tecnologia do concreto. E aí a gente tem uma especificação falando que se for temperaturas maiores que 30 graus ou que tem forte insolação direta sobre a argamassa, ou então uma umidade relativa baixa, como uma umidade relativa do ar menor que 50%, eu posso reduzir esse prazo de 2 horas e meia para 1 hora e meia. Isso é absoluto? Não. Esses prazos eles podem ser alterados se eu utilizar aditivos retardadores, segundo as recomendações de fabricantes e também do uso previamente estudadas. Um ponto importante aqui que às vezes cai nas provas de vocês, que é uma recomendação que aparece no livro do IASES sobre as areias utilizadas para argamassa de revestimento, que ele traz algumas recomendações para se utilizar a areia para algumas características que a areia utilizada para argamassa de revestimento deve ter. Geralmente esse trecho aqui cai em prova, né? Primeiramente, que não pode conter impurezas ou matéria orgânica, torrões de argila
ou minerais friáveis. E aí também traz uma recomendação sobre a fração dos grãos, com um diâmetro de até 0,2 milímetros, e também sobre a quantidade de material fino. Mas o ponto importante desse trecho é aqui, que ele traz que a dimensão máxima característica da areia tem de ser 5 milímetros para chapisco, 3 milímetros para emboço e 1 milímetro para o revestimento, né, a parte do acabamento. Então, esses números aqui costumam cair nas provas de vocês. Chapisco, emboço e o revestimento são as camadas que constituem o revestimento de argamassa que a gente já vai ver. Então, essa é uma das recomendações que geralmente cai nas provas de vocês. Algumas características de acordo com a norma 13749 que o revestimento em argamassa tem que ter. Então, primeiramente, uma característica que é sobre a espessura admissível desse revestimento, que varia se for parede e se for teto, e ainda se a parede for interna ou externa. Então, para a parede interna, eu tenho uma espessura admissível de entre 5 e 20 milímetros. Para a parede externa, essa espessura admissível já é um pouco maior, de 20 a 30 milímetros. E para o teto, seja interno ou externo, eu tenho uma espessura admissível de até 20 milímetros. Isso é absoluto? Também não. A norma traz a recomendação que, se for necessário empregar um revestimento com uma espessura maior, a gente precisa tomar os devidos cuidados para garantir que tenha a aderência entre as camadas do revestimento. Outras 3 características importantes que a norma traz para a gente é sobre o prumo, o nivelamento e a planeza do nosso revestimento de argamassa. Então, no final da execução, o desvio de prumo não pode exceder a altura da parede dividido por 900. O desvio de nível não pode exceder também, no final da execução, o comprimento do maior vão dividido por 900. E a planeza, a gente tem as características de ondulações e irregularidades abruptas. Para as ondulações, não pode superar 3 milímetros em relação a uma régua com 2 metros de comprimento, e em relação às irregularidades abruptas, não pode superar 2 milímetros em relação a uma régua de 20 centímetros de comprimento. Então, como eu falei para vocês, o revestimento de argamassa, ele é constituído geralmente de 3 camadas, que é a primeira camada, o chapisco, depois a gente faz uma camada de emboço e depois a gente faz uma camada de reboco. O chapisco, ele tem a função de trazer uma aderência. Então, a gente vai utilizar uma argamassa de aderência. Depois, a gente vai utilizar uma argamassa de regularização para o emboço, que tem essa função de regularizar a superfície, a gente chama de massa grossa. E no reboco, que tem a finalidade de dar o acabamento para o meu revestimento de argamassa. Então, a gente vai utilizar uma massa mais fina. Mas a gente também pode ter um revestimento de argamassa que a gente chama de camada única. E aí, na camada única, eu vou ter só chapisco e emboço. E esse revestimento de camada única, a gente pode aparecer nas provas de vocês, de emboço paulista. Então, o revestimento, de uma maneira geral, é constituído por essas 3 camadas. Primeiro o chapisco, depois o emboço, depois o reboco. Mas a gente também pode ter a execução de um revestimento de camada única, também chamado de emboço paulista, que aí a gente não vai ter o reboco, né? A gente vai ter o chapisco e um emboço numa camada única. Então, um ponto importantíssimo também que a gente tem na normatização da ABNT é quando a gente utiliza argamassas que são preparadas em obra. E aí a norma traz uma especificação para as bases do revestimento
terem as seguintes idades mínimas. Então, essa tabela aqui é bem importante. Se a base for uma estrutura de concreto ou uma alvenaria armada estrutural, ela precisa ter aí uma idade mínima de 28 dias. Agora, se eu estiver falando de uma alvenaria que não seja armada, estrutural, mas que não seja armada, ou uma alvenaria que não tenha função estrutural, essa idade mínima pode ser um pouco menor, ela tem que ser de 14 dias. Para o chapisco, ele tem que ter uma idade de 3 dias, e o emboço muda se for uma argamassa de cal ou se for uma argamassa hidráulica. Então, para o emboço de argamassa de cal, ele precisa ter uma idade mínima de 21 dias. Para o emboço de argamassa mista ou hidráulica, daí esse período é menor, é uma idade mínima de 7 dias. E se eu estiver falando de reboco ou camada única, então 21 dias. Isso quer dizer que o chapisco, eu estou utilizando o chapisco como base, então, para eu executar o meu emboço, eu preciso que o chapisco tenha uma idade mínima de 3 dias. E para eu executar o chapisco em estruturas de concreto e alvenaria estrutural, eu preciso que essa base de estrutura de concreto ou alvenaria estrutural armada tenha uma idade mínima de 28 dias. Beleza? Então, outra característica importante quando a gente está falando dos revestimentos de argamassa são a aderência que esse revestimento de argamassa tem que ter com o substrato, né, com a base, e também a aderência que ele precisa ter entre as suas camadas, já que é um revestimento composto por algumas camadas, né, 3 ou 2, dependendo do tipo do revestimento. Essa aderência ela pode ser medida por meio de ensaios. Então, a gente tem o ensaio de percussão e o ensaio de aderência à tração. O ensaio de percussão ele é uma avaliação que é feita em cerca de 1 metro quadrado, e eu vou fazer um ensaio de percussão a cada 50 metros quadrados para tetos e 100 metros quadrados para as paredes. Então, eu vou ver se esse revestimento apresenta um som cavo na inspeção, e aí, se apresentar esse som cavo, eu vou fazer esse ensaio de percussão numa área total que tem essa falha para eu saber onde eu preciso reparar ou não. E se a fiscalização julgar necessário, eu posso fazer um ensaio solicitado a laboratório, é um ensaio especializado de aderência à tração. E aí, nesse ensaio, a gente vai escolher pontos aleatoriamente a cada 100 metros quadrados ou menos de alguma área que a gente ache que a gente suspeite, né? Então, a cada 100 metros quadrados ou menos da área suspeita. E aí, esse revestimento, ele vai ser aprovado, ele vai ser aceito se no grupo de 12 ensaios, pelo menos 8 forem iguais ou superiores aos indicados na tabela. Então, a norma traz essa tabela aqui para ajudar vocês, né? A gente precisa lembrar aqui da resistência resistência à aderência à tração, os valores de 0,2 e 0,3. Então, se pelo menos 8 valores forem iguais ou os superiores aos indicados na tabela. E aí a gente precisa saber se a parede é interna ou externa e qual é o tipo de acabamento. Então, para as paredes internas com pintura ou base para reboco e para tetos, a gente precisa de uma resistência de aderência à tração mínima de 0,20 MPa. Para o resto, a gente precisa de uma resistência de aderência à tração mínima de 0,30 MPa. Então, quando a gente estiver falando de aderência à tração de revestimentos de argamassa, ou é 0,2 ou é 0,3.
Então, falando sobre as camadas, né? Primeiramente do chapisco, a gente já viu que é a primeira camada do revestimento de argamassa, que vai ter a função de trazer a melhor aderência para o revestimento. Tem essa finalidade de uniformizar a superfície, mas não uniformizar no que seja uma superfície uniforme e lisa. É uniformizar no sentido de que toda essa, essa base tenha uma melhor aderência e também uma melhor absorção para a camada seguinte de revestimento. Importantíssimo, quais são as recomendações para a aplicação do chapisco que geralmente as bancas gostam de cobrar? Primeiramente, essa argamassa de aderência vai ter uma consistência fluida para ter essa maior facilidade de penetração da pasta de cimento na base a ser revestida e também melhorar a aderência da base e o revestimento. O chapisco ele vai ser aplicado por lançamento e um ponto importante é que esse chapisco ele não vai cobrir completamente a minha base. A gente vai ter algumas partes ali do meu substrato, da minha superfície, que não vão ter a argamassa de aderência. Se eu tiver em regiões de clima muito seco e quente, eu preciso proteger esse chapisco da ação direta do sol e também da ação direta do vento, para manter a umidade da superfície no mínimo por 12 horas após a aplicação. Para eu aplicar o chapisco, o substrato precisa estar molhado antes de receber o chapisco. A aplicação do chapisco é feita de baixo para cima. De preferência, se utilizar uma argamassa industrializada, mas se a gente utilizar uma argamassa feita em obra, recomenda-se um traço de 1:3. E o chapisco é aplicado com desempenadeira dentada. Para o emboço, antes disso, também tem-se uma espessura máxima recomendada para o chapisco de 5 milímetros. Para o emboço, que a gente viu que é uma camada que tem o objetivo de regularizar a superfície, que vai propiciar, então, receber uma outra camada, que seja de reboco ou algum outro revestimento decorativo, que vai ser o acabamento final. Quais são as recomendações que eu preciso ter em mente para fazer a aplicação do emboço? Primeiramente, e obviamente, aguardar a cura completa do chapisco. A areia que eu vou utilizar na argamassa de regularização tem que ser uma areia grossa, de rio e lavada. Não é recomendado usar areia de cava e também não se deve nunca utilizar areia salitrada, que é uma areia que tem bastante sal na sua composição, que a gente já viu que o sal no concreto, nas pastas de cimento, né, por conta da hidratação do cimento, é prejudicial para as argamassas, para os concretos, né, por conta da reação com o cimento. A superfície tem que estar previamente umedecida para eu poder aplicar o emboço. Esse emboço ele vai regularizar a superfície, mas vai resultar numa superfície áspera. Então, mesmo que a gente está falando em regularizar a superfície, a gente não está falando em acabamento liso. Então, a gente vai ter no emboço uma superfície áspera. E uma espessura máxima maior que a espessura recomendada para o chapisco. Se antes era 5 milímetros, para o emboço a gente tem uma espessura máxima recomendada de 2 centímetros. E sobre o reboco, a norma traz para a gente alguns tipos de acabamento que o reboco pode ter. Então, o sarrafiado, o desempenado, o camurçado, o raspado, o lavado, o chapiscado e também a imitação do travertino, que é uma imitação do aspecto do mármore travertino.
Sobre o revestimento de argamassa de camada única, né? Se antes a gente tinha, então, o chapisco, um emboço e o reboco, a gente vai ter o chapisco e um emboço aqui de camada única. Nesse caso, para o revestimento com camada única, a gente tem algumas recomendações do IASIG que fala que para a execução desse tipo de revestimento, a alvenaria deve estar concluída e encunhada também há pelo menos 15 dias e que os peitoris, os marcos e os contramarcos das esquadrias precisam estar chumbados e que as instalações que sejam embutidas na alvenaria também têm que estar testadas. A gente tem um procedimento para o revestimento interno e externo. Basicamente, a gente vai fazer o preparo da superfície com uma remoção das sujidades e o preenchimento dos vazios, e aí vai executar um chapisco com uma espessura máxima recomendada de 5 milímetros, e depois a gente vai fazer a execução da camada única. O que muda aqui nessa recomendação é a espessura do revestimento interno para o revestimento externo. Para a espessura do revestimento interno, fica entre 1,5 e 2,5 centímetros, mas se eu precisar aplicar acima de 2,5 centímetros, então eu vou aplicar essa camada única em 2 camadas. Já para o revestimento externo, tem uma espessura um pouco maior, entre 2 e 3 centímetros, e da mesma forma, né, se eu tiver que aplicar mais de 2,5, uma espessura maior que 2,5, então eu preciso aplicar em 2 camadas. Algumas patologias podem aparecer no revestimento de argamassa. Eu trouxe para vocês aqui 4 patologias, que são as patologias que estão presentes, estão citadas, apresentadas na NBR 13749. Não quer dizer que não tenham outras patologias para revestimento de argamassa, tem sim, mas como a gente está falando mais em banca de Sesgran-Hill no momento, trouxe. Dá para focar nossos estudos mais na ABNT, né? Então, por isso eu trouxe para vocês as 4 que são apresentadas na 13749. A primeira delas são as fissuras mapeadas, que podem ser formadas ou por retração de argamassa, ou por excesso de materiais finos no traço da argamassa, ou então um excesso de desempenamento. Depois a gente tem a pulverulência, que também pode ser causada por excesso de finos, ou então um traço pobre em aglomerante, ou quando a gente tem argamassas com cal, né, argamassas de cal, uma carbonatação insuficiente da cal. A gente também tem outro tipo de fissura, que são as fissuras geométricas, porque não tem mais essa forma de mapa. Então, a gente tem as fissuras geométricas que, se elas acompanharem o contorno do componente da base, elas podem ser devido à retração da argamassa de assentamento. E se elas forem na vertical, elas podem ser devidas à retração higrotérmica do componente ou da interface da base, que é constituída de materiais diferentes, que for em locais onde não foram executadas juntas de dilatação e que deveriam ter sido previstas. Então, essa retração higrotérmica, essa variação higrotérmica do componente é a ação, aqui no caso está falando em retração higrotérmica, então é a ação simultânea da retração, que é devido à absorção de água, e a retração, que também é devido à variação de temperatura. Então, por isso, esse nome, retração higrotérmica. E a gente também tem as vesículas, que são essas pequenas cavidades que podem ser causadas por ou uma hidratação retardada do óxido de cálcio, que não foi hidratado, presente na cal hidratada, ou a presença de concreções ferruginosas na areia e
ou ainda matéria orgânica ou pirita na areia. E aí, de acordo com a causa da vesícula, a gente vai ter uma cor no interior da vesícula. Então, para a primeira causa, que é a hidratação retardada do óxido de cálcio, eu vou ter um interior da vesícula branco. Se eu estiver falando de concreções ferruginosas na areia, eu vou ter um interior vermelho. E se eu estiver falando de matéria orgânica ou pirita na areia, eu vou ter um interior na vesícula na cor preta. Entrando agora para a gente falar sobre os revestimentos cerâmicos, quais são as normas que são referentes a esse tópico, né? A gente tem a norma que fala sobre a argamassa colante, que é a 14081. Depois a gente tem a 13755, que fala sobre o revestimento cerâmico de fachadas e paredes externas com a utilização de argamassas colante. A 13754, que fala das paredes internas com a utilização de argamassa colante. E a 8214, de 1983, que fala sobre o assentamento de azulejos. Então, nesse caso, todas essas normas estão válidas, né, que estou trazendo aqui para vocês, mas no caso do assentamento de azulejos, a norma traz o assentamento com argamassa convencional. Então, quando a gente está falando de revestimentos cerâmicos, vai aparecer para a gente as normas que estão relacionadas com argamassa colante e essa a norma de assentamento de azulejos que está falando sobre argamassa convencional. A única diferença entre essas duas é que a argamassa colante ela vai ter aditivos químicos que vão aumentar a aderência e a capacidade de reter água quando comparada a uma argamassa convencional. Então, falando, primeiramente, né, quais são as camadas, digamos assim, do revestimento cerâmico? Então, a gente vai ter o chapisco, o embolso, e aí no nosso acabamento a gente vai fazer esse revestimento cerâmico, nesse caso aqui, com argamassa colante. A argamassa colante, de acordo com a norma, ela é conceituada, definida como um produto industrializado seco, composto por cimento, agregados e aditivos, que, quando misturado com água, vai formar uma massa viscosa, plástica e aderente, que é empregada no assentamento de placas cerâmicas. Só que a norma afirma também que esse termo de argamassa colante não vai englobar somente os produtos cimentícios, apesar de a gente ter essa definição para argamassa colante. Então, para casos de argamassa colante que não sejam especificados na norma, eu preciso especificar no meu projeto de revestimento as propriedades específicas para essa argamassa. Elas são divididas em três: argamassa colante 1, 2 e 3. As argamassas colantes do tipo 1 são utilizadas para revestimentos internos, com exceção das saunas, churrasqueiras, estufas e outros revestimentos especiais. Argamassa do tipo 2 em revestimentos internos e externos que sejam sujeitos a ciclos de variações termo-higrométricas e a ação do vento. Então, a variação por conta da umidade e a variação por conta da temperatura e também a ação do vento, e a argamassa do tipo 3, que é uma argamassa que apresenta uma qualidade superior, uma aderência superior em relação às argamassas tipo 1 e tipo 2. Então, elas são utilizadas geralmente em áreas de tráfego intenso, piscinas e saunas. O que a gente precisa saber? Que para fazer o assentamento de placas cerâmicas ou pastilhas, a argamassa ela deve ser, no mínimo, tipo 3. Para exceções, a gente pode utilizar argamassa tipo 2, indicadas no projeto apenas em edifícios de altura total de, no máximo,
15 metros. Isso no caso para revestimentos externos e fachadas, de acordo com a NBR 13755. Mas ainda, além dessa classificação em 1, 2 e 3, eu posso ter essas duas outras letras. Ela pode vir com a letra E ou com a letra D. A letra E quer dizer que é um tempo aberto estendido, sendo que o tempo aberto é o maior intervalo de tempo no qual essa placa cerâmica vai poder ser assentada sobre a pasta de argamassa colante, e a letra D que fala que essa argamassa tem um deslizamento reduzido. Então, sendo o deslizamento, então, o deslocamento vertical sofrido por essa placa cerâmica quando aplicada sobre a argamassa colante que ainda esteja fresca, sob a ação do seu peso próprio. Então, quais são as características dessa argamassa colante de acordo com a NBR 14081? Primeiramente, para as argamassas 1, 2 e 3, sem as propriedades especiais E e D, né? Então, as duas propriedades importantes para as argamassas colantes são o tempo em aberto e a resistência à aderência à tração. Então, o tempo em aberto é de 15 minutos para. Tem que ser maior que 15 minutos para argamassa tipo 1 e maior que 20 minutos para argamassa tipo 2 e tipo 3. E a resistência à tração traz aqui cura, dependendo do tipo de cura, né? Normal, submersa e em estufa, mas no geral, para argamassa tipo 1 e tipo 2 maior ou igual a 0,5 e para argamassa tipo 3, 1 MPa. Se eu estiver falando de argamassas que sejam E ou D, o que isso quer dizer? Que o tempo aberto estendido é que essa argamassa vai ter um tempo aberto estendido de no mínimo 10 minutos, além do especificado como propriedade fundamental. Então, para argamassa tipo 1E, eu vou ter um tempo aberto estendido de pelo menos 15 mais o tempo aberto estendido, então vou ter um tempo aberto aqui de pelo menos 25 para argamassa tipo 1, e para argamassa tipo 2 e 3, eu vou ter um tempo em aberto de pelo menos 30 minutos. E o deslizamento reduzido significa que essa argamassa vai ter um deslizamento menor ou igual a 2 milímetros. Falando mais especificamente agora sobre o revestimento para paredes externas e fachadas, que é a NBR 13755. Primeiramente, né, o projeto do revestimento de fachadas é obrigatório e precisa ser desenvolvido por profissional legalmente habilitado. Para o revestimento de paredes externas e fachadas, a gente tem algumas especificações para as placas cerâmicas, que elas precisam ter uma absorção máxima de 6%, e se eu tiver em regiões onde a temperatura atinja 0 graus, então essa absorção vai diminuir para 3%, e a expansão por umidade máxima 0,6 milímetros por metro. O assentamento das placas cerâmicas só pode ser feito no mínimo 14 dias após a cura do emboço, e as placas cerâmicas elas devem estar secas para o seu assentamento. Então, as placas cerâmicas devem estar secas para o seu assentamento, diferentemente do que a gente vai ver no assentamento dos azulejos com argamassa convencional. Então, se atentem a isso aqui para a gente não confundir com o que a gente vai ver com assentamento de azulejos. E a gente tem algumas especificações de espessuras das camadas de argamassa de emboço. Uma espessura superior de 50 milímetros, uma espessura inferior de 20 milímetros e uma espessura total de 20 a 80 milímetros. Para a gente fazer esse revestimento cerâmico, para evitar trincas e deslocamentos posteriores, eu preciso ter
juntas de assentamento, juntas de dessolidarização, juntas estruturais e também juntas de movimentação. Então, vamos ver o que é cada uma delas. Primeiramente, a gente falando das juntas de assentamento, que também podem ser chamadas de juntas de colocação, é o espaço regular entre as duas placas cerâmicas e elas têm várias funções. Então, uma função estética para harmonizar o tamanho das placas e a dimensão do pano a ser revestido, para compensar a variação da dimensão das placas, para facilitar o alinhamento e permitir um acabamento homogêneo, para facilitar esse acomodamento, então essa acomodação, então vai ajudar na movimentação da base e das placas cerâmicas, então vai aliviar as tensões de compressão entre as placas, minimizar a infiltração e outros agentes deletérios, permitir a difusão do vapor de água e facilitar a troca de placas cerâmicas individuais. Para fazer essas juntas de assentamento, se recomenda uma largura mínima de 5 milímetros. As juntas estruturais, elas vão separar a estrutura em partes independentes para que possa acontecer a movimentação significativa dessa estrutura nos 3 eixos coordenados. Por isso que a gente não utiliza na junta estrutural selantes, que são utilizadas nas juntas de movimentação. Quando a gente está falando de junta estrutural, a gente vai utilizar outros elementos vedantes. Então, nas juntas estruturais, a gente utiliza um perfil pré-formado ou um mata-junta. Já nas juntas de movimentação, que servem para ajudar a movimentação da base ou do próprio revestimento, então é uma junta mais larga, que é uma junta de assentamento, e vai ser preenchido por selantes ou outro material com propriedades específicas. Uma largura mínima recomendada é 15 milímetros. E para a gente fazer as juntas de movimentação nas juntas horizontais, a gente faz a cada 3 metros. E para as juntas verticais, a gente recomenda no máximo, a norma recomenda no máximo 6 metros, a cada 6 metros. E em mudanças de plano, a junta não precisa necessariamente coincidir com as quinas, mas recomenda-se que a distância da junta até a quina não exceda 3 metros. As juntas de dessolidarização, que não são especificadas exatamente com esse nome na NBR 13755, mas elas são elas são um tipo de junta de movimentação, só que elas são utilizadas aí em mudanças de planos ou em mudanças de perímetros das áreas revestidas, ou seja, se eu tiver mudanças de materiais ou mudanças de outros elementos, eu vou fazer uma junta de dessolidarização. Alguns requisitos para inspeção do revestimento cerâmico de acordo com a norma são o preenchimento do tardós, o concavo, a planeza e a resistência de aderência. O mais importante, que cai mais em prova, é o preenchimento do tardós, que é como se fosse a parte de o preenchimento da parte de baixo do revestimento cerâmico, né, que é onde fica em contato com a argamassa colante. Então, esse ensaio do preenchimento do tardós, ele pode ser feito em 2 amostragens, se a primeira amostragem for inadequada. Então, na primeira amostragem se faz com 2 placas e se elas tiverem tiverem mais de 90% do preenchimento do tardós, esse pano vai ser aprovado. Mas se ele não tiver, ele vai precisar passar por uma... Na segunda amostragem, a gente vai fazer com maior
a segunda amostragem ela é mais rígida e se faz com mais placas. Então, eu vou fazer uma amostragem com 4 placas e pelo menos 3 delas precisam ter 90% do Tardós preenchido para o pano estar aprovado. E se for mais de 80%, ele vai ser um pano aprovado com ressalvas. E se não acontecer nenhuma dessas situações, o pano é reprovado. Então, quer dizer que esse pano está inadequado e que toda essa área de análise ela deve ser refeita, porque não passou no requisito de preenchimento do Tardós. Falando um pouco sobre as paredes internas, só para lembrar, né? As paredes internas a gente tem 2 normas que falam sobre paredes internas, que é a 13754, que fala sobre argamassa colante, e a 8214, que fala sobre assentamentos de azulejo, que é com argamassa convencional. Nesse caso aqui, eu vou trazer a que cai mais, que é a 8214, falando sobre o assentamento de azulejos. Para o assentamento de azulejos, a gente tem uma recomendação para o diâmetro máximo característico do agregado gaúdo, que deve ser 4,8 para chapisco e 2,4 para emboço e argamassa de assentamento. E a gente tem algumas recomendações para limpeza e preparo da superfície. Para a limpeza da superfície, a gente tem algumas recomendações de acordo com o tipo de sujeira que a gente tem na superfície. Se for remoção de sujeira, pó e materiais soltos, a gente vai fazer uma escovagem ou uma lavagem com água. E, se for necessário, empregar a raspagem com espátula ou escova de fios de aço. Se for uma limpeza com uma superfície que está engordurada, eu posso utilizar uma solução de soda cáustica ou uma solução de ácido muriático. E aí, uma lavagem abundante com água limpa. Se eu tiver uma superfície que tenha eflorescência, preciso que a superfície seja escovada para fazer uma limpeza com ácido também muriático. Depois um escovamento e uma lavagem abundante com água limpa. E se ela tiver com bolor, se ela tiver mofada, a gente faz uma escovagem na superfície com uma solução de fosfato trissódico ou uma solução de hipoclorido de sódio, e aí uma lavagem abundante com água limpa. Como que a gente vai fazer essa preparação da superfície? Primeiramente, a gente vai fazer a aplicação do chapisco, a gente vai verificar o prumo das paredes, porque esse desvio do prumo não pode exceder H sobre 600, e vai fazer uma camada de regularização que vai ter um acabamento áspero. E aí a gente vai executar as taliscas e depois as guias guias, ou a gente também pode chamar de mestras. Então, a gente está falando de taliscas, guias ou mestras, a gente está se referindo a essa norma 8214, que fala sobre assentamentos de azulejos. Para a gente fazer essa camada, as taliscas e as guias e mestras, elas são utilizadas para a gente executar a nossa camada de regularização. Então, a gente vai assentar taliscas, que é um pedacinho de madeira, com essa argamassa de regularização. E eu vou começar a partir das taliscas externas, até fazer até seguindo para as taliscas intermediárias, e essa distância entre elas, nessa direção e nessa direção aqui, tem que ser uma distância máxima de 2 metros. Depois que eu assentei as taliscas, eu vou lançar essa camada de regularização para eu constituir as guias ou as mestras. Então, onde eu tinha as taliscas aqui, eu lancei a minha guia, né? Para que eu possa, depois que eu executar as guias, ou a gente chama de mestras, eu ir lançando nos espaços aqui a argamassa entre as guias para eu conseguir fazer essa camada de regularização. Então,
primeiro se assenta as taliscas do externo para as intermediárias, né, para os mais internos, e a distância entre as taliscas não pode ser maior que 2 metros nas duas direções, né? Depois das taliscas, que as taliscas estiverem assentadas, eu vou lançar uma argamassa de regularização nessas faixas em cima das taliscas, que eu chamo de guias ou mestras, para só depois eu executar, lançar argamassa de regularização nesses espaços onde não tinha as taliscas. Nas guias nas guias, a argamassa ela precisa ser compactada contra a superfície e ela precisa ser lançada em excesso para depois a gente a gente sarrafear com uma régua que vai deslocar sobre as duas taliscas consecutivas. Então, esse é o preparo da superfície para o assentamento de azulejos. No assentamento de azulejos, a gente tem, falando na norma sobre juntas de assentamento e juntas de movimentação, que tem o mesmo, são conceituadas da mesma forma, né? Então, as juntas de assentamento nessa norma, ela especifica que podem ser na diagonal, ou a prumo, ou em amarração. Um ponto importante aqui é que essas juntas em diagonal, se eu comparar com as juntas a prumo ou as juntas em amarração, elas são um tipo de junta de assentamento que demanda mais material, mas, por outro lado, ela disfarça algum erro que possa ter de alinhamento no pano, o que já não acontece nas juntas a prumo, porque se eu tiver um erro de alinhamento aqui, eu vou perceber, porque eu vou ter que colocar um pedacinho aqui de uma placa cerâmica e aí vai ficar muito visível o meu erro de alinhamento. Então, as juntas a diagonal precisam de mais material, mas disfarçam erros de alinhamento, e as outras juntas precisam de menos material, mas evidenciam os erros de alinhamento que eu possa ter. E as juntas de movimentação, elas devem ser executadas nos seguintes casos. Aqui a gente está falando de paredes internas e externas, que eu estou falando da NBR 8214. Então, ela traz para a gente que, se eu estiver falando em paredes internas, ou que tenha uma área igual ou maior a 32 metros quadrados, ou ainda que a extensão do lado for maior que 8 metros, eu vou executar uma junta de movimentação. E paredes externas que tenham uma área igual ou maior a 24 metros quadrados, ou sempre que a extensão do lado for maior que 6 metros, eu vou executar uma junta de movimentação. Então, os azulejos eles podem ser assentados com argamassa convencional, ou eles podem também ser assentados com produtos pré-fabricados à base de cimento. O que a gente tem que se atentar aqui nesse dois tipos de assentamento? É que no assentamento de azulejos com argamassa convencional, eles precisam ser umedecidos. Então, eles precisam, de acordo com a norma, ser imersos em água limpa por um período de 15 minutos a 2 horas, e depois disso a gente precisa encostar eles para escoar o excesso de água, que é diferente do assentamento de azulejos com produtos pré-fabricados à base de cimento. Nesse caso, a gente não vai precisar umedecer antes do assentamento. A gente vai manter os azulejos à sombra em local ventilado. Então, essa é a principal diferença entre a argamassa convencional e o assentamento com produtos pré-fabricados de cimento, que num a gente vai precisar umedecer o azulejo e no outro não. E também a gente tem que as placas cerâmicas com argamassa colante que a gente viu antes, também não são molhadas. Então, não confundam esses três métodos. Um ponto aqui, né, é que nesse caso, essa recomendação é da norma, né?
8214, falando que deve ser imerso em água limpa por um período de 15 minutos a 2 horas. Mas tem só um detalhe que, falando sobre esse tipo de assentamento, é que no manual de obras públicas, que cai mais em provas da Sebrasp, esse manual ele fala que os azulejos eles devem ser imersos por 24 horas. Então a gente tem essas duas referências, inclusive, do assentamento com argamassa convencional. Então pode aparecer para vocês em questões essa recomendação da NBR 8214, mas também pode aparecer para vocês essa recomendação do Manual de Obras Públicas, que fala em 24 horas. Algumas patologias que podem ocorrer, então, no revestimento cerâmico. Primeiramente, o desplacamento, que é quando a gente perde a aderência das placas com a base, e isso acontece devido à retração, a movimentação de retração e dilatação das placas cerâmicas. A gente pode também ter as eflorescências, que é a dissolução dos sais presentes na argamassa, que geram o aparecimento destas crostas que são solúveis em água, que elas aparecem pelas juntas e aberturas do revestimento, nessa coloração branca. As fissuras ou trincas que são causadas por esforços mecânicos de tração, flexão ou torção, que aí vai causar um cisalhamento na superfície. Isso acontece bastante por conta das variações de temperatura ou também sobrecargas que causam esforços na superfície e também o gretamento. Então, as trincas e as fissuras são aberturas superiores a 1 milímetro, enquanto o gretamento é uma abertura inferior a 1 milímetro que aparece nas superfícies do revestimento. Esse gretamento ele é uma patologia que é mais visível nas superfícies esmaltadas, que fica parecendo teia de aranha. Então, vocês podem ver aqui que está com várias aberturinhas aqui nessa placa cerâmica. E aí também tem origem na expansão diferencial entre a base e o revestimento, ou então pela presença de umidade e a diferença de temperatura, que vai provocar esse trabalho de tração e retração no esmalte das placas cerâmicas. Então, a gente vai ter essas fissuras. E, por fim, para a gente falar sobre o revestimento de gesso, o que a gente precisa saber com o revestimento de gesso? Primeiro, a norma referente ao procedimento do revestimento interno em gesso de paredes e tetos é a 16618. Então, primeiramente, é um revestimento já que não pode ser aplicado em áreas que são sujeitas à ação direta de água, e é um revestimento para ser aplicado, então, em paredes internas, apenas em paredes internas, e vai dispensar chapisco, emboço e reboco. No entanto, quando eu estiver fazendo o revestimento de gesso em superfícies de concreto, aí recomenda-se fazer o chapisco. Para eu fazer esse revestimento em gesso, a superfície deve estar molhada. A base, né, o substrato de concreto ou revestimento, a base de cimento, precisa ter uma idade mínima de 1 mês. E a alvenaria deve estar concluída e encunhada há pelo menos 15 dias. Os peitoris e os marcos e contramarcos precisam estar chumbados. O revestimento de gesso, ele é um revestimento que tem uma boa aderência em superfícies ásperas e absorventes e uma péssima aderência em superfícies lisas e de baixa absorção. A resistência de aderência do revestimento precisa ser igual ou maior a 0,2 MPa. E a aplicação desse revestimento pode ser feita de duas formas, ou por projeção,
ou de forma manual. Se eu estiver fazendo por projeção, precisa ser no sentido horizontal, e aí tem-se umas espessuras mínimas recomendadas de 0,5 centímetros, e para uma espessura maior, recomenda-se projetar camadas de aproximadamente 2 centímetros. E de forma manual, também tem essa recomendação para fazer camadas sucessivas para grandes espessuras de aproximadamente 2 centímetros. E por fim, esse revestimento de gesso também tem, né, requisitos de inspeção. No caso do revestimento em gesso, os dois requisitos são a planeza e o prumo, que não podem apresentar distorção de 3 milímetros a cada 2 metros. E com isso a gente fecha a nossa aula de hoje sobre revestimentos.